Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Corpo, Mente e Natureza pela TV Integrativa Global, o canal da saúde mental e corporal. É uma honra e um imenso prazer estar com vocês sempre. Convidamos a todos para se inscreverem em nosso canal no YouTube. Sintam-se à vontade para curtir, compartilhar e comentar. Hoje nós teremos a tão esperada entrevista com o padre Ezequiel Dalpozo. Fiquem conosco e confiram, vocês irão gostar. Até já! Olá, hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui nos estúdios da TV Integrativa Global o padre Ezequiel Dalpozo, ele que é bastante conhecido no Brasil e também no exterior, tem uma média de 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais e apresenta um belíssimo trabalho de evangelização, utilizando a palavra escrita, reflexões ou meditações e também canções, levando a mensagem para confortar as pessoas, os corações e tendo em vista promover a felicidade do ser humano e desenvolver a mente. O padre Ezequiel está aqui conosco, também fazendo parte da grade programática da TV Integrativa Global. Nós temos uma programação e os seus conteúdos, que já existem em abundância nas redes sociais, estarão disponíveis na TV Integrativa Global, em forma de entrevistas, canções e meditações. Padre Ezequiel, sinta-se à vontade para nos apresentar uma mensagem, se apresentar melhor, mora na Diocese de Caxias do Sul. Então, obrigado, Kennedy. Kennedy conheci num curso no Rio de Janeiro, que nós fizemos juntos, né? Kennedy e a Miriam. E a partir dali iniciamos uma amizade. Fico feliz que você também esteja promovendo conteúdos na internet e mesmo através dessa web TV, TV Integrativa Global. Integrativa porque quer integrar conteúdos de conhecimentos variados. Hoje em dia o conhecimento está ampliando sempre mais, por isso conhecer o ser humano, como nós funcionamos, como nós podemos ter saúde, integrar todos esses conhecimentos é uma forma de ajudar as pessoas. Por isso, integrativo, eu imagino que veio desse sentido o nome, né? Com certeza. Que é integrar os vários conteúdos que envolvem o conhecimento do ser humano para ajudar as pessoas. Então, eu nasci no dia 13 de maio, dia da Nossa Senhora de Fátima, 1979, em Paraí, uma cidadezinha pequena. Depois, agora sou padre já há 15 anos para 16. E o nosso trabalho é levar a palavra que acontece de muitas formas. A música é aquilo que puxa a palavra, porque a gente pode falar e já leva a palavra, né? Mas a música que nós gravamos, que nós compomos, que nós anunciamos tanto nas redes sociais, nas rádios, na TV, ela quer abrir portas para que a palavra chegue. Porque a música, ela tem uma força própria. Mas através da música nós queremos ajudar as pessoas a pensar. E não só pensar, porque uma coisa é o pensamento e outra coisa são as emoções, mas é lidar consigo mesmo. E a felicidade do ser humano está na capacidade de lidar com tudo aquilo que acontece.
Muitas vezes nós colocamos ideias na nossa cabeça, crenças e outras coisas mais, mas nós não lidamos bem com tudo isso, com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que a sociedade apresenta, então a gente entra em conflito. Quanto mais nós aprendemos a lidar com tudo aquilo que acontece e a gente sente paz diante daquilo que é a vida, melhor nós vivemos, porque não adianta conflitar com tanta coisa. Muitas vezes a gente tem coisas que a gente não concorda, tem coisas que aprendemos e agora mudou, o tempo é diferente, mas tem que aprender a lidar. Por isso a palavra que a gente anuncia é para ajudar as pessoas a lidar consigo mesmas, a lidar com as próprias emoções, a lidar com os pensamentos e a lidar com o mundo e com a vida. Por isso é sempre bom também partilhar com as pessoas alguma coisa que vale a pena. Perfeitamente. Como foi falado aqui, a TV Integrativa Global tem esse objetivo de integrar várias informações, vários conteúdos diferentes, procurando colocar o ser humano em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com Deus, com o universo, numa sintonia também com os semelhantes. E nós encontramos nas suas mensagens, Padre Ezequiel, a oportunidade de apresentar isso para as pessoas. O objetivo é desenvolver a mente, ter sintonia consigo, com a natureza, e boas reflexões elevam a alma, elevam a mente. E, sobretudo, temos também como nosso objetivo promover o respeito à sintonia com a natureza, com os animais, com as plantas, com tudo que Deus criou, que tudo é perfeito, tudo é belo, e se nós fizermos isso de forma adequada, se nós curtirmos isso da maneira correta, seremos mais felizes e estaremos sempre nos desenvolvendo. Sim, eu penso que Deus tem um impulso criador e a criação hoje acontece através da evolução das coisas. Por quê? Deus criou o mundo, sim, mas ele abandonou o mundo lá na criação? Não. Deus continua recriando, mas ele recria também a partir de nós, a partir da nossa ação, a partir do nosso cuidado. Por isso, se nós cuidamos da água, cuidamos das fontes, nós também estamos ajudando a recriar. Se nós cuidamos da natureza, dos animais, nós estamos ajudando a recriar. Se nós cuidamos de nós mesmos, a nossa mente, nós estamos ajudando a nos recriar e a criar uma criação favorável para que todo mundo viva. Por isso, a cocriação, quando a gente fala em cocriação, é exatamente essa participação que agora nós temos, mas que é também de Deus, porque Deus não abandonou o mundo. Vou criar o mundo e agora eu vou ficar no céu e vocês fiquem trabalhando ali na terra. Não. Deus está cocriando o tempo todo a partir do seu amor e a partir também da nossa ação. Muito bem. Padre Ezequiel, eu te faço aqui uma pergunta bem interessante. Falar para as multidões é uma forma também de se desenvolver. À medida que se pratica o conteúdo daquilo que a gente vive, essas mensagens vão chegando de forma mais clara para as pessoas e também podes observar que a forma de atingir os corações das pessoas também vai sendo aperfeiçoada durante o ministério. Então, a palavra escrita, a palavra falada através de meditações e reflexões, com certeza, através de canções, ela vai de uma forma mais profunda na mente do ser humano. Então, isso se percebe de forma clara e isso se aperfeiçoa de forma clara. Estou certo? Sim, veja que nós estamos falando sobre a palavra. A palavra é essa comunicação. Nós estamos utilizando palavras para comunicar. A palavra é criadora. Tanto é que lá no início do Evangelho de João, diz: no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Depois a palavra tornou-se carne. Não é só Jesus que tinha a palavra e era a palavra. Ali está dizendo que a palavra, as palavras que nós dizemos, são criadoras da realidade. Por isso, você percebe, Kennedy,
e você que está nos acompanhando e nos vendo, que aquilo que nós dizemos é muito importante para a vida. Porque você conhece uma pessoa especialmente através das atitudes e das palavras. Jesus tinha atos e falas, atitudes e palavras, que eram coerentes. Aquilo que ele falava, ele fazia. Hoje, nós conhecemos as pessoas imediatamente a partir da postura delas. Elas chegam, começam a dizer algumas coisas, através das palavras que elas dizem, a gente já vai intuindo algumas coisas, essa pessoa é assim. Claro que não precisa catalogar logo a pessoa, mas a pessoa se manifesta na palavra. E a palavra que ela diz expressa aquilo que ela é, aquilo que ela acredita, aquilo que ela pensa. Por isso que nós temos que sempre mais perceber a força das palavras para a construção da vida. Por exemplo, um pai que diz ao filho palavras. Quantos filhos dizem, eu aprendi do pai isso, porque ele me dizia isso. Ele me dizia, meu filho, faça o bem. Ontem mesmo ouvi uma mãe que dizia que ela passava as mãos na mão do filho e dizia, essas mãozinhas têm que fazer o bem. É uma palavra. Está dizendo, essas mãozinhas têm que fazer o bem. Hoje, ele trabalha como médico e ele procura fazer o bem, porque ele guardou essa palavra. Era uma atitude, é um gesto, aqui é um gesto, junto de uma palavra. É uma atitude com uma palavra que diz, faça o bem. Então, a palavra forma. Por isso que nós acreditamos na força da palavra. E hoje em dia se fala, através também mesmo da física quântica, que a palavra tem força. Imagina se você, um pai diz uma força, meu filho, você não serve para nada. Você é, essa palavra, é só uma palavra, mas a força que ela tem sobre o filho. Por isso a palavra é, eu sempre digo assim, é bendita ou maldita. Maldita é porque ela foi dita mal. Ela fere, ela machuca. Ela não é uma palavra bendita que promove o bem. Nesse sentido é que nós acreditamos na palavra. Palavra escrita. Eu escrevo também artigos, eu escrevo alguns livros, algumas coisas, porque eu acredito muito. Eu sempre gostei muito de ler e gosto de ler. Eu tenho livros, eu compro livros. É palavra escrita, porque muitas vezes a pessoa resume o livro de uma vida em 200 páginas, mas ele colocou todo o conhecimento que ele adquiriu durante a vida, de tantas coisas que ele ouviu, de tantas coisas que ele experimentou, e ele entrega para mim por R$30. Olha que coisa maravilhosa. Comprar um conteúdo de uma vida, de uma pessoa que viveu, que experimentou tanta coisa, está ali em R$30. Essa é a força da palavra. E eu leio aquelas 200 páginas e tenho muito conhecimento. Depois, a música que também tem palavra. Então, eu acho que nós temos que ajudar as pessoas a compreender sempre mais, a traduzir e a perceber que aquilo que elas dizem tem força sobre a vida e sobre a própria construção da realidade. Se você diz assim, eu sou uma pessoa doente, ou eu sou uma pessoa azarada, aqui em casa nada vai dar certo. Ela está dizendo uma palavra, junto dessa palavra tem uma emoção, só que essa palavra constrói realidade. Além de confirmar a realidade que ela está, ela vai construir realidade igual àquilo que ela está dizendo. Por isso que tem que cuidar muito com a palavra. Então, resumindo, realmente é isso. A palavra vai sendo aperfeiçoada e ela consegue atingir mais profundamente as pessoas através de uma interpretação até mais profunda. Esse texto aí, se eu não me engano, é João capítulo 3. É no início do prólogo de João. Isso. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e se fez carne. E habita. Então, e habita entre nós. Né? Então, trazendo isso para nós, tudo bem, está se referindo ali a Deus,
mas trazendo para nós, nessa sua visão mais ampla, o que nós falamos também geram ações e as nossas palavras se transformam em carne, ou seja, se concretizam, Você concretiza. ou para o bem ou para o mal. Exato. Então é uma interpretação muito interessante aí desse texto, eu gostei bastante. Sempre aprendendo, né? Sim, porque ela constrói a realidade, tanto boa quanto negativa, conforme aquilo que a gente diz. Por isso que o aperfeiçoamento das nossas palavras é importante. E hoje em dia mesmo nas relações de casados, ou mesmo nas relações de empresas, a capacidade de se comunicar de um jeito certo. E respeitar também o outro, naquilo que o outro tem. Porque ele pode se comunicar diferente, e todo mundo é diferente uns dos outros, né? Mas a comunicação ajustada, a comunicação dialogada é muito importante. Agora, ultimamente, eu até entrevistei um desembargador que promove círculos de paz. Círculos de paz. O que são círculos de paz? É gente que você coloca numa sala e cada um diz a sua palavra. E todo mundo tem que respeitar o outro naquilo que ele diz, sem eu querer manipular o outro ou sem querer convencer o outro daquilo que eu digo. Eu simplesmente digo, o outro mesmo que não concorda, ele respeita, mas ele tem a oportunidade depois de dizer a sua palavra. Para promover essa, de alguma forma, a palavra sai toda do mesmo nível. Nós somos iguais. Pode ter um doutor aqui no meio, pode ter uma pessoa que estudou muito, estudou pouco, tenha só a experiência da vida, ou mesmo analfabeta. Mas cada um pode dizer a sua palavra. Esse é tu vê que a perspectiva é de uma base onde todo mundo se respeita e se encontra. Olha que bonito que é isso. Porque as pessoas hoje compreendem que, não, eu vi isso na internet e está certo isso aí. Está certo em parte. Do outro lado, tem gente que pensa diferente e também pode dizer que está certo. Então, o certo, na verdade, tem muitas formas de ver. O certo é aquilo que promove o bem, aquilo que promove o amor, não aquilo que está na cabeça, porque os consensos de reflexões, eles podem estar certos, mas eles têm que promover paz, eles têm que promover o bem, têm que promover o amor. É a palavra que constrói um mundo melhor. Muito bem. Nós iremos fazer uma pausa e logo, logo estaremos de volta com o Padre Ezequiel Dalpozo. Fiquem conosco. Estamos de volta na entrevista com o nosso amigo Padre Ezequiel Dalpozo. E vocês que estão nos ouvindo aí, vocês não imaginam o prazer e a alegria de estar entrevistando aqui um amigo, uma pessoa que tem uma mente ampla, que nos dá muitas mensagens, que sabe dizer sim, que sabe dizer não, que sabe orientar e que leva essa mensagem maravilhosa através das músicas, meditações, de seus livros. Padre Ezequiel, vamos continuar falando sobre a palavra e eu queria aqui colocar uma coisa bem interessante. A Bíblia, por exemplo, ela tem mais de 40 autores e foi escrita num período de mais de 1500 anos. E durante esse processo ela foi interpretada, estudada, e as pessoas, pregadores, pastores, bispos, sempre vêm fazendo explanação desse assunto. Só que a gente observa que com os recursos que nós temos hoje, com o desenvolvimento inclusive da mente humana, é possível ver de uma forma mais profunda esse conteúdo. E na sua visão teológica, como pode nos explicar esse entendimento hoje, que está cada vez mais aperfeiçoado e mais claro para as pessoas?
Uhum. Sim, veja que muitas vezes, até um longo período da história, as pessoas compreendiam que a Bíblia era um ditado de Deus, como se Deus tivesse ditado para alguém e uma pessoa tivesse escrito, não, essa é a palavra de Deus. Não é assim. O livro de Maomé é assim. Eles ainda compreendem assim. Nós, a Bíblia Sagrada, foi escrita por muitas mãos. Na verdade, daria para dizer, não se sabe quantos, mas muitas mãos. Pessoas normais, como nós, que pensavam assim, bom, eu quero compreender como começou o universo. Quem fez o universo? Então bota lá o texto da criação, por exemplo, que a gente chama de mito da criação, porque tem 3 textos da criação. E um até contradiz o outro, então, se um contradiz o outro, a gente tem que dizer, bom, esses 3 textos, eles não querem falar de como Deus criou o universo, se foi assim, no primeiro dia Deus fez isso, como diz lá. Na verdade é um mito, mas os teólogos dizem assim, o importante é uma coisa só. Deus criou, ponto. Como foi? Não é como diz lá. Não se sabe, porque ninguém estava lá. Ninguém estava lá. Tanto é que a Bíblia tem... Hoje nós estamos 2000 anos depois de Cristo, foi feita 1500 anos antes, então a Bíblia tem 3500, 4000 anos. Mas o universo tem quantos? 1000 anos, milhões de anos. O início do universo. O início do Homo sapiens, o sapiens sapiens, o homem que sabe que somos nós, a nossa espécie, falam em 250 mil anos, 300 mil anos. A ciência vai sempre colocando mais para trás. Então, a Bíblia tem 3000 anos. Significa que o mundo já estava indo e os homens, as mulheres, quiseram compreender como é que Deus agiu, como é que a história de Deus no mundo começou ou se fez. Então, eles foram, na verdade, escrevendo ali, eu acho que foi assim e tal. E o início do Gênesis, a palavra Gênesis é o início, ó, significa início, né? Depois, um livro importante da Bíblia é o Êxodo. O Êxodo, que significa, ali sim já era uma organização do povo, das tribos de Israel, que se organizaram, estavam, um contexto histórico. Ali nós temos mais história, nós temos mais concretude. Mas muitas coisas, depois que foram acontecendo na palavra, elas precisam ser colocadas na interpretação, tudo precisa ser colocado na interpretação de hoje, como você diz, porque a palavra está lá, a palavra não muda. Ela vai ser sempre essa Bíblia Sagrada de 72 livros. 72 livros, né? Só que a interpretação da Bíblia que precisa ser atualizada. E a interpretação precisa ser feita a partir do núcleo central. O núcleo central, Kennedy, é que existe um fio amarelo que perpassa toda a palavra, que é o amor. É o amor de Deus. Mas o amor muito contraditório, porém, porque lá nós temos Deus que castiga, Deus que pune, Deus que é um justiceiro, Deus que é amor. Então, isso tu percebe que é um emaranhado de pensamentos que são de pessoas. Pessoas normais que pensam, acho que Deus pune, acho que Deus julga, acho que Deus é justiceiro. Mas outros dizem, não, acho que Deus é amor. Então, o que é mais profundo? Esse fio dourado que passa toda a Bíblia é o amor. No Novo Testamento, esse fio dourado, como nós dizemos, ele toma carne e ossos. É a palavra
que se transforma em carne e ossos, em Jesus, numa pessoa concreta. E ele, na vida dele, em atitudes e palavras, como eu disse lá no início, em atitudes concretas e palavras, ele manifesta esse amor de Deus, que é o fio dourado que perpassa toda a palavra. Só que mesmo em Jesus, o amor, ele se manifesta um tanto contraditório, porque haverá choro e ranger de dentes. Quem não fizer o bem vai ser colocado na geena de fogo. Geena era um lugar lá em Israel, que é um riozinho, na verdade vai cair lá embaixo. Então Jesus, na verdade, ele aproveita a linguagem do tempo dele, porque Jesus é concreto, também é homem de carne e ossos como nós. Então ele aproveita a linguagem daquele tempo, e a partir da linguagem daquele tempo, ele também manifesta o amor, mas ele é também contextual, ele é histórico. Por isso que quando a gente pensa em Jesus, ele trouxe tudo novo. Não, ele também aproveitou a linguagem daquele tempo, que se falava, haverá choro e ranger de dentes. Mas o que é ranger de dentes? Quando a pessoa está, né? Isso é ranger de dentes. Mas é para dizer o seguinte, que aproveitando aquelas palavras daquele contexto, ele diz o que, Jesus? Que nós não devemos desperdiçar a vida. Porque desperdiçando a vida nós podemos sofrer mais, nós podemos cair na geena de fogo, nós podemos ficar com o ranger de dentes, que é aquele sofrimento que não encontra solução. Nós podemos ir para o fogo do inferno, que na verdade é a perdição da vida, não é que Deus mande para lá, que é diferente compreender assim, porque uma coisa é pensar assim, Deus te manda para lá, para a geena de fogo, ele te faz ranger os dentes, ele faz não sei o quê. E outra coisa é as palavras de Jesus dizer, vivam bem, porque não desperdicem a vida, façam a vida valer a pena. É essa interpretação que tem que dar hoje. Então, há quem acredite realmente que vai ter choro e ranger de dentes e vai queimar eternamente. Então, existe a interpretação literal, que seria essa mais rígida, mais, vamos dizer assim, uma visão mais carrasca de Deus. E existe a interpretação simbólica. Sim, a interpretação, por que a visão mais carrasca? Porque, como eu disse, no Antigo Testamento é todo contraditório. Então, como é que eu faço olhar o fio dourado do amor? A partir da manifestação de Jesus, que ainda, embora seja o amor concreto de carne e ossos, ainda ele fala dessas coisas. Mas provavelmente a gente sabe hoje que a partir do amor tudo se explica, e não a partir da punição, a partir do inferno, a partir do fogo, a partir... Na verdade, essa linguagem ali é mais para botar temor nas pessoas, e o temor não ajuda em nada. O temor controlou um tempo, porque a palavra também da igreja e das religiões, elas utilizaram muito o temor. Meu filho, olha que você vai ser castigado por isso, se você fizer isso. Então, o temor ajuda um pouco um tempo, mas depois quando a pessoa começa a pensar mesmo, ela diz, isso aqui o pai me dizia, mas não tem valor, né? Porque o castigo, o medo não é a forma mais educativa. Hoje, nós interpretamos, e por isso que é atualização. Atualização precisa acontecer a partir do amor. A pessoa se constrói no amor. O mundo, o universo é sustentado pelo amor. O sentido da vida vem pelo amor. Por isso, a interpretação da palavra deve ser feita a partir desse foco e desse ponto de unidade que é o amor e não o castigo, e não o inferno, e não o carrasco que Deus pode se apresentar, especialmente no Antigo Testamento. A palavra na Bíblia tem seus significados, que é bom estudar, se aprofundar, aprender, colocar em prática, mas o objetivo do Criador é que o ser humano cresça em todos os sentidos, na saúde física, na saúde mental, na saúde social, na interação com o meio ambiente e nessa união com pessoas que são afins, que têm o mesmo objetivo de crescer espiritualmente. E, resumindo,
O que se busca é levar essa palavra, ou escrita, ou falada, ou através de canções, despertar nas pessoas e entendam melhor o que Deus está dizendo para elas. E a partir daí, sem medo, mas por amor, por vontade de ser feliz, por vontade de desenvolver a mente, eu acredito que é o caminho melhor para todos que querem se aperfeiçoar. É isso? Sim, veja que você, Kennedy, trabalhou e sempre buscou também essas questões da terapia, terapia integrativa, terapia da mente, terapia com produtos naturais. Eu acho que para que a pessoa viva bem hoje, ela precisa aproveitar todo o conhecimento que existe. E quanto mais ela aproveita e mais ela integra, não aproveitar o conhecimento para uma vez estar aqui, outra vez estar do outro lado, outra vez e nunca se encontrar, porque tem pessoas que buscam de tudo e de fato não encontram um núcleo. Então tem que encontrar um núcleo de uma vida boa. Mas falando em conhecimento, também através das terapias naturais, através de produtos naturais e não só químicos, né? Eu acho que é muito bom. E a questão preventiva também, a saúde preventiva, que você já prevê antes que venha a doença. E tudo isso vai dando uma qualidade de vida, porque em outros tempos, você sabe, Kennedy, que em outros tempos atrás, também quando se falava de psicologia, quando se falava de psique, as pessoas diziam, não, aquela pessoa tem que ir no psicólogo, tem que... Hoje em dia, graças a Deus, a gente percebe que pessoas que têm sucesso, pessoas que seguem adiante e deixam a obra, quase todos, semanalmente ou cada 15 dias, tem um terapeuta para ajudar. Esses dias eu estava ouvindo um grande empresário do Brasil, um dos maiores. Ele disse, eu na minha vida sempre tive um terapeuta. A cada 15 dias eu visitava e conversava e buscava esse conhecimento. Por quê? Porque eu queria viver bem. E a pessoa... Então, eu acho que nós temos que hoje aproveitar esse conhecimento e o conteúdo bom. Aqui a TV Integrativa Global, enfim, outras coisas. Hoje em dia tem muito conteúdo bom, mas quando a gente faz uma entrevista assim, senta aqui e quer partilhar com as pessoas, é para tentar e para buscar ajudar. E a vida de vocês, da tua esposa, a Miriam, é para ajudar as pessoas, né? Com um conhecimento que dá qualidade de vida. E as pessoas precisam buscar isso, porque senão a gente vive mal, muitas vezes tem dinheiro, tem tudo, e não tem saúde, não tem bem-estar, não tem qualidade de vida, está sempre ali tentando encontrar o ponto e o núcleo da paz e da satisfação interior. Muito bem, vamos fazer mais uma pausa e logo logo estaremos de volta. Não saiam daí e a gente volta já já. Estamos de volta com o Padre Ezequiel Dalpozo, aqui nos estúdios da TV Integrativa. Nós estamos falando sobre técnicas que se utilizam dos produtos naturais para cuidar do corpo, para ter uma saúde melhor, as terapias de um modo geral. Mas nós iremos agora dar um destaque maior para a mente. E a nossa mente é muito importante para tudo que nós formos
fazer em nossa vida e a maneira como nós sempre estaremos. O nosso estado de espírito, a nossa sabedoria, o nosso entendimento do mundo, tudo isso vai depender de como a nossa mente, que é abstrata, mas ela depende do cérebro. Então, cuidando do corpo, também se cuida do cérebro e automaticamente teremos uma mente mais apta a entender as mensagens. Logo no começo, nós estávamos aqui falando sobre o poder da palavra. Então, a palavra vai gerar ações que geram hábitos e que isso vai se tornar padrões cerebrais e a nossa maneira de viver o nosso destino. O Padre Ezequiel colocou muito bem que as nossas palavras poderão nos conduzir para uma vida de bênção ou de maldição. Porque o que nós falamos é o que nós somos. Então é importante medir bem as palavras, analisar o que vai ser falado, buscar as fontes que alimentam as nossas palavras, que antes de alimentar nossas palavras, alimentam os nossos pensamentos. Então, Padre Ezequiel, nós sabemos que é fundamental cuidar da mente, e nesse sentido de cuidar do corpo, e especialmente da mente, o que é que o senhor pode falar para... Veja que nós tivemos um conhecimento também partilhado de forma comum com as disciplinas analógicas. Analógico é a mente inconsciente, porque a mente consciente é essa aqui, que nós estamos conversando. Hoje é dia tal, tem sol, tem chuva, tem isso, tem aquilo, enfim, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas essa é a mente consciente. Ela diz, hoje de manhã tenho que fazer tais coisas, hoje à tarde fiz isso, faço aquilo outro, tenho que pagar contas, tudo isso é mente racional, mente consciente. Mas abaixo nós temos uma mente inconsciente. Freud dizia, é como um iceberg no mar. Um iceberg no mar, você percebe a pontinha em cima, que é a mente consciente, e aquele mundo embaixo é a mente inconsciente. O mundo embaixo nosso não aparece, mas é aquilo que foi gravado desde o útero materno até a idade atual. Tudo está ali guardado na mente inconsciente. E ela tem um poder enorme sobre a nossa vida. Freud, e nas universidades se estuda tanto, e depois tem os freudianos, as evoluções de Freud, vai dizendo que a nossa vida, 95% das nossas ações são impulsionadas pelo inconsciente e 5% pelo consciente. Ou seja, quando a gente pensa em sofrimento, quem produz o sofrimento na nossa mente? O sofrimento psíquico, por exemplo. Ansiedade, angústia, medo, raiva, indecisão, enfim, tantos sentimentos que a gente tem. Medo da morte, medo do avião, indisposição, incapacidade de fazer a coisa, eu não me sinto capaz, eu sou azarado, eu sou uma pessoa que não tem saúde, a pessoa diz isso para ela mesma. Tudo isso é produzido pela mente inconsciente, por essa mente, esse mundo embaixo do mar. E nós, quando a gente quer trabalhar a mente, tem que trabalhar isso aí, por isso a terapia. Por isso as terapias que nos ajudam a compreender o que se passou comigo, porque a mente racional, ela lembra de poucas coisas. O que você lembra de 2 anos atrás, 3 anos atrás, 10 anos atrás? Pouca coisa. Mas a mente inconsciente guardou tudo. E é ali que está o conteúdo emocional. A mente inconsciente guarda as emoções e guarda os instintos, e guarda a criatividade. A criatividade nossa está na mente inconsciente. Os instintos, as emoções também. Então, a mente racional, quando vem um sofrimento, quando vem um problema, ela tenta resolver. Então, alguém está sofrendo por medo, por exemplo, de avião. Vamos colocar uma coisa simples. Medo de avião. E você diz para ela, não, mas não precisa ter medo de avião, porque o avião é o meio de transporte mais seguro, é mais seguro que o carro. Só que ela diz, não, eu tenho medo.
Por quê? Porque quem está produzindo esse medo é esse mundo de baixo, é o mundo inconsciente. E precisa trabalhar lá para resolver. Por isso que, quando a gente fala de pensamentos, de ideias, a gente tem que compreender como funciona a mente. Aqui é um capítulo vasto. Hoje em dia apareceu muito conteúdo para ajudar a pensar isso e a compreender como funciona a nossa mente, como nós funcionamos. E as pessoas têm que se compreender mais, porque compreendendo-se mais, elas vão saber lidar melhor com aquilo que aparece. Não precisa viver com medos permanentes, não precisa viver com sentimentos de culpa, não precisa viver com abandonos que estão guardados lá. A pessoa sente medo de ser abandonada. O namorado se separou da menina e ele se sente arrasado. Por quê? É normal se sentir arrasado, sofrer um pouquinho, pode ser porque gostava, mas se sentir arrasado de querer se jogar na janela, é porque ele tem um sentimento de abandono guardado lá na mente. Que alimenta suas ações em situações semelhantes por toda a vida. Exato. Por isso que é importante ressignificar. Exato. Por isso que as terapias, por exemplo, aquilo que nós trabalhamos também na terapia de análise analógica, que é analógico é o inconsciente trabalha por analogias e não por lógica. Então, emoções semelhantes ele acumula dentro da mente. Então, terapias mesmo, eu acho que, enfim, tem várias hoje terapias, desde constelação familiar, outras. Eu acho que hoje o conhecimento está vasto para ajudar as pessoas a exatamente estarem mais equilibradas dentro da força emocional que existe dentro desse mundo da mente inconsciente. Ali é preciso trabalhar bastante. E as pessoas compreendem pouco isso, porque sempre se falava consciente e inconsciente, mas o que é o inconsciente? É esse mundo embaixo, que guardou tudo aquilo que eu vivi desde o tempo de criança e ele impulsiona ali na mesma forma como ele impulsionava lá no meu tempo de criança. É uma coisa interessante compreender esse mecanismo para também ter uma vida de qualidade. Eu não estava nem pensando em falar nisso, mas eu lembrei nesse momento que estou fazendo parte, o curso ainda não foi concluído, a primeira turma de formação de terapeuta analogista analógico, lá do Instituto Analógico Despertar, em Caxias do Sul. Estou tendo aqui o privilégio, né, de fazer parte da primeira turma. Estamos perto de concluir. E é justamente isso, um aprofundamento maior sobre o estudo da mente, especialmente a mente analógica, que é aquela que rege a nossa vida. E nós precisamos identificar o que existe guardado dentro de nós e nos leva a ter atitudes negativas, pensamentos negativos. Então as terapias existem para isso, fazer o ser humano entender aquilo que está contribuindo, aquilo que está guardado lá em sua memória, que contribui para a sua maneira de viver e de ser hoje. Então, para melhorar, é importante acessar essas memórias e modificar a maneira como elas interferem em nossas mentes. E foi bem colocado, as terapias existem para isso. Sim, você, Kennedy, sempre buscou também esse conhecimento e está sempre aprofundando. Eu acho que isso também sempre, pela qualidade daquilo que também você faz e tantas pessoas que eu vejo que buscam o teu conhecimento e você já ajudou tantas pessoas, é isso aí, nós temos que buscar continuamente conhecimento e depois a gente vai compreendendo sempre mais a vida, o ser humano e podendo ajudar. Perfeitamente. Procurando melhorar, consequentemente a gente vai ajudar outras pessoas a conseguirem o que nós conseguimos e até mais. Padre Ezequiel, nós queremos pedir a sua bênção a todos que estão nos acompanhando, a TV Integrativa Global. Sinta-se à vontade. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa de também produzir esse conteúdo dentro da TV Integrativa Global. Você vai também, sempre aqui, né, nessa TV, passar alguns programas, reflexões, músicas, meditações que nós também produzimos e já temos gravadas.
então as pessoas poderão também acompanhar, e desejar que o trabalho teu, o trabalho nosso, que é de comunicar também e de ajudar nas terapias, seja sempre fecundo. Fecundo significa que faça florescer na vida das pessoas coisas boas, uma vida mais significativa. Então, que o Deus da vida, o Deus que ama, que se manifestou no mundo como amor, que só sabe, só quer e só pode amar, abençoe o teu trabalho, abençoe quem está nos acompanhando, abençoe toda a comunicação também que a TV Integrativa Global faz. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estamos concluindo o nosso encontro semanal no programa Corpo, Mente e Natureza. Nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, a vocês que nos acompanham e ao Padre Ezequiel Dalpozo pela excelente entrevista que nos concedeu e nos apresentou inúmeras mensagens que contribuirão para aumentar a nossa fé, a nossa felicidade, a nossa saúde mental. Obrigado por tudo. Contamos com vocês na próxima terça-feira, às 19h30. Até lá.